Ai, gente, vai cair um dilúvio Gente, hoje. é claro que você tem variação ainda dentro dessas classes, por isso que tem IgG1, IgG2, 3, 4, IgA1 e IgA2, tá? Quando nós pegamos isso aqui, significa que ao longo da atividade do linfócito B, ele pode ir mudando aquela região variável e produzir anticorpos de acordo com os estímulos antigênicos. Forma secretada e forma de membrana são isso aqui, ó. Você tem a imunoglobulina produzida, não associada à membrana, significa que ela vai circular. Essa circulação depende do estágio que é da infecção que o indivíduo está, de fatores como, por exemplo, tipo de antígeno que foi, que entrou em contato com o organismo. Então aí você tem essas variações. Aqui seria o anticorpo associado à membrana. Então, quando você pensa em receptores, você tem algumas moléculas dispostas em estruturas membranosas na célula. Pode ser a membrana plasmática para alguns receptores ou organelas membranosas, se a gente pensar nas estruturas internas. Tá? Então, anticorpo secretado, anticorpo de membrana. O anticorpo de membrana ele atravessa essas regiões típicas ali das camadas fosfolipídicas e acaba promovendo o que nós chamamos de transdução de sinais químicos para que as células possam produzir outras proteínas, regular algum tipo de atividade metabólica. A diferença de um anticorpo para outro pode ser muito delicada, tá? Então, imagina a variedade de anticorpos que cada indivíduo é capaz de produzir. Se a gente for dar um número para isso, você tem 10 elevado à 11ª potência em valor, em quantidade diferente de antígenos para os quais você pode responder. Então são muitos e muitos antígenos diferentes que nós temos a capacidade de reconhecer e desencadear uma resposta. Outro ponto é, se eu entro em contato com algo e começo a produzir uma resposta, é claro que ao longo do tempo várias ferramentas foram desenvolvidas usando essa capacidade dos anticorpos. Qual que é a grande característica de um anticorpo? Ele consegue se ligar de forma específica a algo estranho. Se você tiver numa solução 1000 estruturas virais diferentes, e se você tiver 1000 anticorpos, cada anticorpo vai se ligar no seu alvo corretamente. É claro que isso para a ciência teve uma importância muito grande. O que nós construímos com essa especificidade dos anticorpos? Uma infinidade de testes que usam esse critério. O anticorpo é capaz de se ligar especificamente a um alvo. Uma dificuldade que a gente tinha era como produzir anticorpo em laboratório. Tem como produzir anticorpo de forma artificial? Não, tem. Então o que você precisa produzir em laboratório? Você precisa manter células animais em atividade. E aí, o que nós começamos a utilizar? Você tem células alteradas, que a gente chama genericamente no laboratório de células imortalizadas, e essas células, quando recebem estímulos químicos, elas começam a produzir e a se dividir continuamente. Diferente de uma célula sua, que com o passar do tempo, ela vai seguir um ciclo, deixar de produzir alguma coisa, ou ao longo do tempo ela vai perder suas capacidades, essas aqui não. Você forma estruturas celulares que são mantidas em meio artificial e de acordo com os estímulos que elas vão recebendo, elas vão produzindo essas imunoglobulinas ad eterno. E aí o que foi o grande desafio? Você precisava colocar essas células em contato com o antígeno que você queria. E aos poucos a gente desenvolveu aqui as técnicas utilizando os chamados anticorpos monoclonais. E esses anticorpos monoclonais são fundamentais hoje para você usar tratamentos que nós chamamos de tratamentos imunobiológicos. Já ouviram esse termo? Eu estou tratando o tumor com imunobiológico. Na aula de ontem de manhã, qual a turma que está comigo? A ou B de manhã ontem? B. A turma B, eu entreguei um exercício e a pessoa era portadora de um linfoma. Tinha lá um câncer, uma forma de linfoma,
e a gente precisava eliminar células tumorais. Opa, como que eu vou saber qual é a célula tumoral, qual é a célula normal? Se eu considerar que a célula tumoral é meu alvo, é meu antígeno, o que eu vou fazer contra ela? O anticorpo monal. E aí, se eu coloco esse anticorpo para circular no meu organismo, onde tem célula tumoral, ele se liga. Se ligando ali, naturalmente, ele vai bloquear o processo ou facilitar a eliminação. Moral da história: os anticorpos monoclonais representam um grande avanço na ciência, onde você tem a capacidade de definir alguns alvos, e isso pode ser usado tanto para tratamento como para diagnóstico. Para tratamento, seria interessante pensar principalmente na detecção de células alteradas, principalmente células tumorais. Você tem ali uma variedade de células tumorais, você pode desenvolver esses anticorpos e, à medida que o tempo passa, você consegue amplificar a capacidade que o corpo tem de remover aquilo que é estranho, diferente, que é potencialmente possível. Pegando aqui o exemplo, o que nós não podemos esquecer? Essas células aqui, elas precisam ser mantidas, elas são mantidas em meio artificial. Para manter isso, você tem ali soluções nutrientes e você acaba estimulando com alguns tipos de antígenos específicos para produzir a resposta desejada. Tá? Tem um problema aqui. Vamos lá. Da mesma forma que eu digo que o anticorpo ele pode se ligar no alvo, ele vai lá, encontra aquilo que é estranho, parece tudo beleza, tranquilo e maravilhas. Só que, eventualmente, aquele alvo pode ser muito parecido com um tecido seu. E aí, nesse caso, o que pode ocorrer? Uma reação indesejada. Então, por mais que os anticorpos sejam específicos, tem alguns casos que eu tenho alvos ali, antígenos que são muito próximos, e eventualmente eu posso ter ligações imprecisas, ligações erradas. Quando isso acontece, você tem algum tipo de resultado que pode danificar tecido, provocar reação inflamatória ou mesmo impedir que o tratamento seja efetivo. Ok? Então, eu falei das 5 classes de anticorpos e citei aqui o exemplo do que seria um anticorpo monoclonal. Beleza? Tranquilo até aqui? Tem, porque ele pode, tem que imagina o seguinte: outros tipos de anticorpos podem também promover a mesma reação indesejada, mas quando você tem um anticorpo monoclonal, pode ser que ele detecte um alvo que é um alvo falso no seu organismo, entendeu? Ele provoca uma reação em cadeia. Professor, nesse caso a gente poderia falar que era uma doença autoimune ou só um efeito colateral? Não, aqui não é uma doença autoimune. A doença autoimune não vai ser provocada por anticorpo monoclonal. Vai ser provocada por anticorpos que você produz. Ali não. Ali você vai receber uma medicação e aí... efeito colateral. Entendeu?
Você tá gravando ainda? Deixa eu gravar um relato pessoal. Ainda são 6h30 e já começaram a 9h. Até 9h30. Até 9 horas. Até quando? Até quando? Cadê a cerveja picanha como Lula prometeu? Volta, Bolsonaro. Hashtag Bolsonaro 2024. O Bolsonaro tava no poder, não deixava esse trem acontecer. Que estranho. Minha filha, os trem desse é a minha Brasil. Moço, meu pai sonhar que eu tô vendo um trem desse na sala de aula, ele veio aqui com 38 pessoas inteiras. Não tô brincando. Ele é petista? Meu pai? É? Nunca. Ah. Meu pai é o maior fã. No quarto dele tem foto da parede. Sério? Meu pai também é. Eu votei no Lula no primeiro negócio. Aí meu pai me chantageou, falou que ele ia mudar para os Estados Unidos. Ele fez passar, fez visto, fez tudo. Tipo, ele nem tinha passaporte, ele fez passaporte, tipo, visto. Falou que ia mudar para os Estados Unidos para ganhar. Tá até hoje aqui. Meu pai fez operar Bolsonaro. A Annelise mudando, sumindo do nada. Vai ver, tá lá nos Estados Unidos. Agora eu fico Bolsonaro de verdade. No começo era brincadeira, mas agora não é mais. Mas você viu que o preço da carne abaixou? Moço, Eu não vi diferença ainda não. era tudo conversa. Sabe o que tá acontecendo? Tá o quê? O mundo tá perdido. Amei, vai sair lá no YouTube, viu? O povo acabando com a raça do Era bebê. brincadeira tudo que eu falei. Essa não é minha personalidade. Hashtag amo o gay, povo do mato. Amo meus viadinhos. Mas que eu gosto, não gosto muito não. Ainda dá pra escutar. Brincadeira. Nossa, minha garganta tá bem ruim de ontem, É o tempo. Moça, hoje eu dormi, né? Acordei 2h40 pra ir pra aula. Uma chuva. Aí eu pensei, bem capaz eu ir naquela aula. Ela nem fez chamada. Aí eu voltei